O mafioso e a empregada. Em uma mansão isolada nos arredores da cidade, cercada por segredos e silêncios perigosos, vive Dante Moretti, um homem que construiu seu império nas sombras do crime organizado. Temido por muitos, respeitado por todos que conhecem seu nome, ele é o tipo de homem que nunca precisou pedir nada duas vezes. Frio, calculista e implacável nos negócios, Dante esconde sob sua máscara de poder um coração marcado por traumas de infância e uma solidão que nenhuma quantidade de dinheiro consegue preencher. Quando contrata Isabela Romano, uma jovem humilde que perdeu os pais cedo e sustenta sozinha o irmão mais novo, ele não imagina que aquela mulher de olhos determinados será capaz de atravessar as muralhas que ele ergueu ao redor de si mesmo. Esta é uma história de paixão intensa, perigo iminente e do poder transformador de um amor que nasce onde menos se espera. Antes de começar, deixe nos comentários de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. A chuva caía forte naquela noite de outubro, quando Isabela Romano atravessou os portões de ferro da mansão Moretti pela primeira vez. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo frio, mas pela imponência assustadora daquela propriedade que mais parecia uma fortaleza. Ela havia conseguido aquele emprego através de uma agência discreta, depois de semanas procurando qualquer coisa que pagasse o suficiente para cobrir as despesas do apartamento minúsculo que dividia com seu irmão Marco, de apenas 15 anos. O salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que ela havia visto antes. E embora a mulher da agência tivesse sido estranhamente vaga sobre os detalhes do empregador, Isabela não podia se dar ao luxo de fazer muitas perguntas. A porta se abriu revelando Franco, um homem alto de terno escuro, com um pequeno fone de ouvido e olhos penetrantes. Isabela Romano, entre. O Sr. Moretti está esperando. Do hall de entrada tirou seu fôlego com seus tetos altíssimos, lustre de cristal e piso de mármore polido. Tudo ali exalava riqueza, poder e uma elegância fria que fazia Isabela se sentir completamente deslocada. Franco a conduziu até um escritório luxuoso, onde Dante Moretti estava sentado atrás de uma imensa mesa de mogno. Ele não ergueu os olhos imediatamente e Isabela teve alguns segundos para observá-lo. Devia ter por volta de 35 anos, com cabelos negros perfeitamente penteados, mandíbula forte e ombros largos que preenchiam o terno italiano como se tivesse sido costurado em seu corpo. Havia algo predatório em sua postura, mesmo sentado. Quando finalmente ele ergueu os olhos, Isabela sentiu como se o chão tivesse se movido. Seus olhos eram de um cinza tempestuoso e a forma como a estudaram fez algo estranho se revirar em seu estômago. Não era apenas que ele era absurdamente atraente, mas havia algo perigoso e magnético que irradiava dele como o calor de uma chama. "Sente-se", ele disse, sua voz profunda e aveludada com um toque de autoridade que não aceitava contestação. Dante explicou as responsabilidades: limpeza geral, preparação de refeições, supervisão da manutenção. Ela moraria ali durante a semana, com folgas aos domingos. Mas então vieram as regras. Discrição absoluta. Você nunca discutirá o que vê ou ouve nesta casa. Há áreas proibidas, incluindo o porão e o terceiro andar. Quando houver visitas, você se tornará invisível. Você não atenderá telefones ou verificará correspondências. Isabela reconheceu os sinais. Este homem estava claramente envolvido em algo ilegal, provavelmente perigoso. A parte racional de seu cérebro gritava para ela sair correndo. Mas então ela pensou em Marco, em como ele precisava de livros novos e um computador para entrar em uma boa universidade, em como 3 meses daquele trabalho criariam uma reserva financeira pela primeira vez em anos. Eu entendo as regras e concordo em segui-las. Quando começo? Pela primeira vez, algo mudou na expressão de Dante. Você não tem perguntas? Não. Minhas circunstâncias não me permitem o luxo de muitas perguntas, Sr. Moretti. Preciso deste emprego,
e estou disposta a trabalhar duro em troca dele. O resto não é da minha conta. Dante assentiu e estendeu a mão. Bem-vinda à minha casa, Isabela. Você começa amanhã ao amanhecer. Quando suas mãos se tocaram, Isabela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço, algo instantâneo e perturbador. Dante a segurou por um segundo mais do que o necessário, seus olhos procurando os dela como se tentasse ler seus pensamentos mais profundos. Naquela noite, deitada em lençóis mais macios do que qualquer coisa que já havia tocado, Isabela se perguntou em que mundo havia acabado de entrar e por que ainda conseguia sentir o calor da mão de Dante envolvendo a sua. Os primeiros dias passaram em um borrão de rotinas, enquanto Isabela aprendia os ritmos daquela casa estranha. Ela acordava às 5 da manhã, começava seu trabalho silenciosamente e rapidamente percebeu que Dante era um homem de hábitos rígidos. Eles raramente trocavam mais do que algumas palavras, mas Isabela sentia os olhos dele sobre ela constantemente, observando-a de maneiras que faziam sua pele formigar. Ela conheceu os outros funcionários, homens como Franco, que claramente eram mais seguranças do que empregados, sempre alertas, sempre armados discretamente. Havia Vitório, o motorista, um homem mais velho com cicatrizes no rosto e olhos gentis, e Sofia, que cuidava das roupas 3 vezes por semana e que foi a primeira a alertar Isabela sobre quem realmente era Dante Moretti. O Sr. Moretti não é apenas um homem de negócios rico, Sofia sussurrou enquanto dobravam toalhas. A família Moretti tem controlado certas atividades nesta região por 3 gerações. Ele assumiu os negócios aos 23 anos, depois que uma guerra territorial matou seu pai, e eliminou seus inimigos com uma crueldade que fez homens mais velhos se curvarem diante dele. Sofia segurou as mãos de Isabela com preocupação maternal. Porque você parece uma boa garota, e tenho visto como ele olha para você. Não é como ele costumava olhar para outras. É diferente. Você precisa saber em que terreno está pisando. As semanas se transformaram em 1 mês, e Isabela se pegou procurando por ele nos corredores, sentindo estranha decepção quando ele estava ausente. Ela começou a notar pequenos detalhes. Como ele bebia café preto e forte, como esfregava a têmpora quando estressado, como parava diante de um retrato antigo no corredor, uma mulher bonita com olhos tristes, com expressão de dor profunda. Certa noite, Isabela desceu para pegar água e o encontrou na cozinha escura, de pé olhando pela janela, vestindo apenas calças escuras e sem camisa, revelando um torso marcado por cicatrizes. Ele se virou ao ouvir seus passos e por um momento apenas se encararam. Isabela viu algo em seus olhos que fez seu coração disparar, uma solidão tão profunda que cortou através dela como uma lâmina. Desculpe, eu não sabia que você estava aqui, ela sussurrou. Não durmo bem. Foi tudo que ele disse, sua voz rouca. Eu também não, às vezes, Isabela admitiu. A tensão entre eles cresceu, até que o ar parecesse difícil de respirar. Dante deu um passo na direção dela, depois outro, até estar perto o suficiente para que ela pudesse ver o tremor em sua mandíbula. Você deveria ter medo de mim, ele disse suavemente. Deveria fugir desta casa e nunca olhar para trás. Por que não estou? Isabela se ouviu perguntando. Dante ergueu a mão lentamente e tocou levemente a lateral de seu rosto. Porque você é ou muito corajosa ou muito tola. E eu ainda não descobri qual das duas. Então ele recuou como se tivesse sido queimado e saiu da cozinha, deixando Isabela tremendo, com o coração batendo descontroladamente. Naquela noite marcou uma mudança em sua dinâmica. A atração cresceu nas semanas seguintes, como uma tempestade no horizonte, manifesta em olhares que duravam segundos demais, em conversas que se estendiam além do profissional. Dante começou a procurar desculpas para interagir com ela, pedindo que trouxesse café para seu escritório pessoalmente, solicitando sua opinião sobre os jardins.
Uma noite, depois de uma reunião tensa que Isabela ouviu ecoando violentamente do escritório, Dante entrou na biblioteca adjacente com o terno desalinhado e sangue nos nós dos dedos. Isabela se aproximou instintivamente. Você está machucado. Não é meu, ele disse simplesmente, mas não puxou a mão quando ela a segurou. Ela o fez sentar, buscou o kit de primeiros socorros e ajoelhou-se na frente dele para limpar o sangue. Nenhum deles falou, mas Isabela estava intensamente consciente de cada respiração dele, do calor emanando de seu corpo. Por que você está aqui, Isabela? Dante perguntou de repente. Você poderia ter conseguido qualquer outro emprego. Por que ficar com um homem que você sabe ser perigoso? No começo era pelo dinheiro, ela admitiu, pelo meu irmão, mas agora você não é o que eu esperava. Sob toda a dureza, eu vejo alguém que está sozinho, alguém que está sofrendo. E eu sei que não deveria me importar, mas eu... Não diga, Dante a interrompeu, levantando-se bruscamente. Não pode acontecer. Você não entende o tipo de homem que eu sou. Eu destruo tudo que toco. Isabela se levantou também. Então, por que continua olhando para mim como se eu fosse algo precioso? Por que me mantém por perto? Dante passou as mãos pelo cabelo. Porque sou fraco. Porque você entrou nesta casa e trouxe luz para lugares que estavam escuros há tanto tempo. Porque quando olho para você, eu consigo imaginar ser alguém diferente, alguém melhor. Isabela fechou a distância entre eles e colocou a mão em seu ombro. E se eu não me importar com o que você fez? E se eu vir o homem que você é agora? Dante olhou para ela com intensidade, que a deixou sem ar. Então, com um som que era quase um gemido de rendição, ele a puxou para seus braços e capturou seus lábios em um beijo carregado de meses de tensão reprimida. Isabela derreteu contra ele, abrindo seus lábios, sentindo como se estivesse pegando fogo. Quando se separaram, ofegantes, Dante apoiou sua testa contra a dela. Isso não pode dar certo. Eu vou te machucar. Então me deixe decidir que riscos estou disposta a correr, Isabela respondeu. Não sou uma criança, sei quem você é e estou escolhendo você com todos os perigos que vêm junto. Algo mudou em seus olhos, uma decisão sendo tomada. Se ficarmos juntos, você fará exatamente o que eu disser quando se tratar de sua segurança. Meu mundo é violento. Tenho inimigos que não hesitariam em usar você contra mim. Você confia em mim completamente, ou isso termina aqui e agora. Eu concordo, Isabela disse, e selou a promessa com outro beijo, mais suave, carregado de algo que se sentia perigosamente próximo de amor. A relação se transformou naquela noite. Dante a cortejava de maneiras que ela nunca havia experimentado. Flores exóticas, pequenos presentes, jantares juntos. Mas mais do que os gestos grandiosos, eram os momentos pequenos. Como ele tocava o rosto dela de manhã, como se precisasse confirmar que era real, como ouvia quando ela falava sobre seu irmão, como a segurava quando pesadelos o acordavam tremendo. Dante lhe contou sobre sua mãe, a mulher no retrato, assassinada por rivais quando ele tinha 12 anos. Ele falou sobre como fora forçado a crescer rápido demais, treinado pelo pai para ser um soldado antes de ser um filho. Ele admitiu que havia tentado deixar a vida do crime uma vez, aos 21, quando se apaixonara. Mas seu pai havia acabado com aquele romance, ameaçando a vida da garota. Eu costumava me perguntar se havia algo errado comigo, ele confessou na escuridão, porque eu não sentia remorso da maneira que deveria. Então você apareceu e de repente eu estava sentindo tudo de novo, e era aterrorizante e maravilhoso. Isabela beijou sua mandíbula. Você não é uma máquina. Você é um homem que foi ferido e moldado por circunstâncias terríveis. Eu vejo sua bondade nas pequenas coisas, como você trata Vitório e Sofia com respeito, como garantiu que meu irmão recebesse aquela bolsa de estudos sem me contar. Dante ficou tenso. Como você soube? Isabela sorriu. Marco me contou e eu pesquisei.
Você não precisava fazer aquilo, mas você viu o que era importante para mim e moveu montanhas silenciosamente. Isso é quem você é no fundo. Os meses seguintes foram os mais felizes que Isabela havia conhecido, apesar das sombras constantes. Ela se adaptou às realidades de amar um homem cuja vida estava constantemente em risco, aprendeu a não perguntar quando ele saía para reuniões às 2 da manhã, a não reagir quando via sangue em suas roupas. Mas nem tudo era idílico. A primeira grande briga aconteceu quando Isabela descobriu que Dante havia mandado seguranças para proteger Marco sem informá-la. Você não pode tomar decisões sobre a vida do meu irmão sem me consultar, ela gritou. Dante permaneceu frustradamente calmo. Ele reagirá ficando vivo. Você acha que meus inimigos não sabem sobre nós? Marco é uma vulnerabilidade e eu não pedirei permissão para protegê-lo. Meu irmão vive sob vigilância. Eu sou uma prisioneira e você toma todas as decisões unilateralmente. Dante se levantou e pegou seus ombros. A realidade é que eu faria qualquer coisa para mantê-la segura. Eu vi minha mãe morta porque meu pai baixou a guarda. Eu não posso deixar isso acontecer com você, mesmo que você me odeie por isso. A menção de sua mãe drenou a raiva de Isabela. Eu não te odeio, mas você precisa confiar que eu também tenho bom senso, que posso ajudar a tomar decisões. Não podemos construir algo real se você sempre me tratar como alguém que precisa ser gerenciada. Dante assegurou em silêncio, então assentiu. Eu vou tentar. A promessa foi testada semanas depois, quando a violência invadiu diretamente suas vidas. Isabela estava na cozinha quando ouviu pneus cantando na entrada, seguido pelo craque de tiros. Seu sangue gelou. Mais tiros ecoaram, acompanhados por gritos e vidro quebrando. O treinamento que Dante havia insistido ativou-se instintivamente, e ela correu para o panic room, escondido atrás da despensa. A porta de aço se fechou, e nos monitores ela viu o pesadelo se desenrolando. Homens mascarados trocando tiros com a segurança, corpos caídos. Ela procurou freneticamente Dante nas câmeras e o localizou no corredor, movendo-se com precisão letal, uma arma em cada mão. Ela o viu derrubar 2 invasores com eficiência brutal, viu-o coordenar a defesa. O ataque durou menos de 10 minutos. Mas cada segundo se esticou em eternidade. Quando Dante finalmente apareceu na porta do panic room, Isabela praticamente caiu em seus braços, verificando-o em busca de ferimentos, enquanto lágrimas escorriam. Eu estou bem, amor, estou bem, ele murmurou. Você fez exatamente certo. Estou tão orgulhoso de você. Quem eram eles? A mandíbula de Dante se apertou. Belucci. Uma família rival que tem tentado invadir meu território. Isto foi uma mensagem. Eles falharam e vão pagar caro, mas eles sabem sobre você agora. O que fazemos? Dante enquadrou seu rosto. Agora eu termino isto. Os Belucci cruzaram uma linha. Eles trouxeram guerra para minha casa, e isso tem apenas uma resposta. Por favor, me prometa que você será cuidadoso. Dante a beijou profundamente, desesperadamente. Eu sempre voltarei para você. Você é a única coisa pela qual vale a pena voltar. Nas semanas seguintes, Isabela viu o estrategista brutal que orquestrava movimentos contra seus inimigos com precisão cirúrgica. A tensão cobrou seu preço em ambos. Manifesta em argumentos que escalavam sob estresse constante, em noites onde Dante chegava coberto em sangue, mas mesmo através da escuridão, eles se agarravam um ao outro. Isabela se tornou a âncora de Dante, lembrando-o com sua presença que havia algo além da escuridão pelo qual valia a pena lutar. A guerra chegou ao auge 3 meses depois, em uma noite que começou com uma ligação que fez Dante ficar pálido. Isabela estava lendo quando ele entrou, o telefone na mão, sua expressão uma mistura de raiva e medo puro. O que aconteceu? Ela perguntou, já sabendo que era terrível. Eles têm Marco. As 3 palavras detonaram o mundo de Isabela. Como?
Você disse que ele estava protegido. Eles o pegaram com uma emboscada no caminho da escola. Dante explicou, voz controlada. Recebi uma ligação de Bellucci. Ele quer minha rendição em troca da vida do seu irmão. Então faça isso, Isabela disse imediatamente. Dê a eles o que querem. Apenas traga meu irmão de volta. Dante segurou seus ombros. Isabela, se eu me render, outros vão atacar. E homens como Bellucci não mantêm suas palavras. Ele pode matar Marco de qualquer jeito. Então o que fazemos? Dante a puxou para seus braços. Fazemos o que faço melhor. Jogamos o jogo, fazemos Bellucci pensar que tem o controle, e então o destruímos completamente. Mas preciso que você confie em mim. Completamente. Vai ficar feio, mas eu prometo que vou trazer Marco de volta vivo. Isabela olhou em seus olhos e viu determinação absoluta. Eu confio em você. O que se seguiu foram as piores 24 horas da vida de Isabela. Dante desapareceu em seu escritório, planejando estratégia enquanto ela esperava em agonia. Sofia ficou com ela, segurando sua mão. Quando Dante finalmente emergiu às 2 da madrugada, parecia exausto, de uma forma que ia além do físico. Você tem um plano, Isabela disse. Eu tenho um plano. Um que requer que eu ande em uma armadilha, confiando que meus homens possam virar a situação. As probabilidades não são boas, mas é a única jogada que temos. Se algo acontecer com você... Dante colocou um dedo sobre seus lábios. Nada vai acontecer, porque eu tenho você para voltar. Você me deu uma razão para viver além de sobreviver. Eu não vou jogar isso fora. Eles fizeram amor naquela noite com intensidade desesperada, cada toque carregado de medo e amor, sussurrando promessas no escuro. Quando o amanhecer chegou, Dante se vestiu em silêncio. Isabela o observou da cama. Eu te amo, ela disse, as palavras escapando sem planejamento. Dante ficou congelado, algo profundo movendo-se em sua expressão. Então estava de volta na cama, puxando-a para seus braços, beijando-a com reverência. Eu te amo, ele respondeu, mais do que pensei ser capaz de amar. Você é minha redenção, minha única chance de ser algo além do monstro que fui treinado para ser. E eu vou voltar, eu juro. As horas rastejaram com lentidão agonizante. Isabela andou pela mansão como fantasma, incapaz de pensar em qualquer coisa, além de Dante andando em uma armadilha e Marco refém. Finalmente, depois de 6 horas, seu telefone tocou. Isabela. A voz de Dante veio, rouca, mas viva. Está terminado. Marco está seguro, sendo levado para o hospital, mas não está ferido. E Bellucci não vai ameaçar ninguém nunca mais. Isabela desabou, joelhos batendo no chão, enquanto soluços de alívio a sacudiam. Venha para casa, por favor. Apenas venha para casa. Já estou a caminho, amore. Te vejo em 20 minutos. Quando Dante cruzou a porta, Isabela se lançou em seus braços. Ele estava machucado, um corte sobre a sobrancelha, movendo-se com rigidez, mas estava vivo. Dante contou sobre o encontro. Como havia entrado no armazém, sabendo que era provável que Bellucci não planejasse deixá-lo sair vivo, como havia visto Marco amarrado, mas não ferido. Como tudo havia explodido em violência quando ele deu o sinal. Seus atiradores eliminando os guardas enquanto ele protegia Marco, como havia enfrentado Bellucci diretamente e terminado a ameaça. Acabou, Dante concluiu. Ninguém vai ousar nos ameaçar novamente. A reunião no hospital foi emocional. Marco, apesar do trauma, olhou para Dante com uma mistura de medo, respeito e gratidão relutante. Você o ama, Marco disse a Isabela quando ficaram a sós. Sim, Isabela respondeu simplesmente. Marco foi silencioso, processando. Ele é perigoso. As pessoas ao redor dele ficam feridas. Eu sei. E se você me pedir para sair, eu farei. Você é minha prioridade. Marco balançou a cabeça. Não, eu não vou pedir isso. Você sacrificou tudo por mim. Você merece ser feliz, Bela, mesmo se isso significa amar alguém complicado. Apenas prometa que será cuidadosa. Quando Dante entrou, Marco o encarou
antes de estender a mão. Obrigado por me salvar e por cuidar da minha irmã, mas se você machucá-la, vou encontrar uma maneira de fazer você pagar. Dante aceitou o aperto com respeito genuíno. Eu espero nada menos. E você tem minha palavra de que protegerei Isabela com minha vida. Ela se tornou mais importante para mim do que qualquer poder que eu possua. Foi um momento de entendimento, frágil, mas real. O começo de respeito mútuo. Nas semanas que seguiram ao fim da guerra, a vida se estabeleceu em um novo normal. Isabela voltou às rotinas, mas agora como companheira reconhecida de Dante. Ela se viu navegando jantares com outros chefes e suas esposas, mulheres que a observavam com curiosidade misturada com ceticismo. E Isabela ganhou respeito próprio não através de tentar se encaixar, mas sendo autêntica, mantendo sua compaixão, mesmo aprendendo a existir em mundo onde as linhas eram borradas. Ela nunca se tornou confortável com a violência, mas aprendeu a aceitar que Dante existia em realidade diferente. Ela estabeleceu suas próprias regras, linhas que não cruzaria, e Dante as respeitou. Quando insistiu em continuar trabalho voluntário no abrigo, ele garantiu proteção discreta, mas não argumentou. Quando pediu que ele considerasse dar retorno à comunidade, ele realmente ouviu, estabelecendo fundações de caridade que financiavam escolas em bairros pobres. Não apagava suas atividades criminosas, mas eram passos na direção de algo melhor, evidência de que o amor estava mudando-o de maneiras sutis, mas reais. O pedido de casamento veio 6 meses depois, em noite tranquila na biblioteca. Eles estavam no sofá de couro, Isabela lendo enquanto Dante folheava relatórios. "Case-se comigo", ele disse de repente, segurando pequena caixa de veludo. "Eu sei que não sou escolha segura", Dante continuou, vulnerabilidade rara em sua voz. "Sei que minha vida é perigosa, mas também sei que te amo mais do que pensei ser capaz. Você me fez querer ser melhor, me deu razão para acordar além de acumular poder. Você vê quem eu sou realmente e ainda escolhe ficar. Então estou pedindo que se torne minha esposa, para que o mundo inteiro saiba que Isabela Romano pertence a Dante Moretti e Dante Moretti pertence a ela." Isabela sentiu lágrimas queimando enquanto olhava para o homem que havia se tornado absolutamente tudo. Havia 1000 razões para dizer não, mas quando viu o amor tão profundo em seus olhos, ela soube que havia apenas uma resposta. "Sim", ela sussurrou, e então, mais forte, "sim, eu vou casar com você, com todos os seus defeitos e perigos. Porque eu também te amo, mais do que é sensato, e não consigo imaginar minha vida sem você." O beijo que selou o compromisso foi carregado de amor e promessas de futuro construído juntos. O casamento foi realizado 3 meses depois, em cerimônia pequena nos jardins da mansão. Isabela usava vestido simples, mas elegante, e Dante não conseguia tirar os olhos dela enquanto Marco a conduzia pelo corredor. Os votos que trocaram foram carregados de significados mais profundos, promessas não apenas de amor, mas de proteção mútua, de permanecer juntos através de qualquer tempestade. A lua de mel na costa de Amalfi foi 2 semanas de relativo isolamento, onde puderam existir simplesmente como casal novo. Dante falou abertamente sobre seus sonhos, admitindo que invejava homens com vidas normais. "Talvez quando ficarmos mais velhos", ele disse uma noite, "possamos desaparecer, começar de novo onde ninguém conhece o nome Moretti. Seria possível ser apenas seu marido? Talvez pai dos nossos filhos? Nós encontraremos caminho", Isabela prometeu. "Juntos vamos descobrir como construir vida que funcione para ambos." 1 ano após o casamento, Isabela descobriu que estava grávida. Dante ficou quase paralisado, com medo por semanas, obcecado com segurança ao ponto de ser sufocante. Isabela teve que confrontá-lo. "Nosso filho merece crescer em casa, não em fortaleza", ela disse firmemente, "e merece pai que pode estar presente emocionalmente. Sim, haverá riscos,
Mas não podemos deixar esses riscos roubarem a alegria do que deveria ser momento lindo. Dante a ouviu, e embora não pudesse eliminar completamente sua necessidade de controle, trabalhou conscientemente para equilibrar melhor. Quando seu filho nasceu, Dante chorou abertamente, segurando a criança com reverência. Alessandro, ele sussurrou, nomeando-o após sua mãe. Nos meses seguintes, Dante se tornou pai dedicado que seu próprio pai nunca fora, presente e atencioso, conversando com Alessandro sobre mundo que garantiria que seu filho herdasse versão melhor. Marco se tornou tio orgulhoso, agora na universidade, graças em parte a apoio de Dante. Ele havia desenvolvido seu próprio relacionamento complicado, mas genuíno com o cunhado, baseado em respeito mútuo. Em noite particular, quando Alessandro tinha 6 meses, Isabela encontrou Dante na biblioteca, parado diante da janela olhando os jardins. "No que você está pensando?" ela perguntou, envolvendo os braços ao redor dele. "Estava pensando sobre a primeira noite que você entrou nesta casa", ele admitiu. "Como eu não tinha ideia de que pequena empregada com olhos determinados iria virar meu mundo de cabeça para baixo e me dar algo que nunca soube que queria. Família, propósito real. Razão para ser melhor. Você me deu tudo também", ela sussurrou. "Segurança para meu irmão, vida que nunca poderia ter imaginado, mas mais importante, amor que eu não sabia que existia. Você não é homem perfeito, Dante Moretti, mas você é homem perfeito para mim, com todas suas falhas e escuridão." Eles ficaram assim por longo tempo, entrelaçados na biblioteca silenciosa, 2 indivíduos improváveis que encontraram conexão profunda através de circunstâncias que deveriam tê-los mantido como estranhos, mas em vez disso, os forjaram em parceiros inseparáveis. Lá fora, o mundo continuava a girar com todos seus perigos e incertezas. Mas dentro das paredes da mansão Moretti, naquele momento, havia paz, havia amor, havia família construída sobre fundação improvável, mas inabalável. Isabela não tinha ilusões de que o futuro seria fácil, ou que o amor deles não seria testado repetidamente pela realidade do mundo de Dante. Mas ela tinha fé que qualquer tempestade que viesse, eles enfrentariam juntos, assim como haviam enfrentado tudo até agora. E naquela fé, naquele compromisso, naquele amor profundo e transformador que nascera entre o mafioso milionário e sua empregada humilde, residia a possibilidade de redenção, de felicidade roubada das mandíbulas de vida que tentara negar-lhes ambos, de final feliz construído não apesar da escuridão, mas através dela, provando que até nos lugares mais improváveis, amor poderia florescer e transformar absolutamente tudo. De tudo, deixei obrigado por ler até o final. Deixe nos comentários o que você achou da história de Dante e Isabela. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Conte-nos também de onde você está acompanhando e qual parte da história mais tocou seu coração.